Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo nós iremos continuar trabalhando esse, esse treino, né? Essa doutrinar a ação de dar ao nosso ser essa coroação de energia modulada pela descompreensão que capturou e registrou a partir de um ser que se converteu sobre o trabalho dessa oficina de taboar-se, né, e salvar-nos continuamente nesse edifício de proporção e edição, nessa continuidade de exercício a partir dessa referência que é base para, para o nosso entendimento, né? O versículo, nossa busca incessante pelo entendimento daquilo que Deus é, empreende ao nos criar. E muitos se perdem desse desejo de conhecer a Deus a partir da revelação do empreendimento que essa observação minucial dá, né? Dá para chegar ativamente, imageticamente, sobre o exercício do sentimento, né? Que desanota coisas que são convencíveis pela pela particularidade que toca a todos nós em uma comunhão, né? Ou seja, algo que é comum e que se torna grande, como uma geometria de campo de energia, onde a gente começa a observar em igualdade as desigualdades que matematicamente cumprimentam e organizam nós seres para dizer de uma certa forma o quão bem estamos e o quão precisamos do bem dos outros para estarmos bem ou exercitarmos o desejo do bem dos outros, porque entre formatos e formas de dar referência para esses formatos sobre o plano, desejamos o equilíbrio e quando estamos machucados, prejudicados, vamos dizer, quando estamos com tumores, quando estamos segregados, desempregados, descarregados sobre esse plano que imanta e considera-se equilíbrio sobre a articulação da comunhão das pessoas, buscando uma reta de continuidade, ou seja, esse plano ele não é reto, mas imaterializa-se ser pela continuidade dos exercícios daqueles que atravessam esse espaço e coincidentemente se carregam como um dano de dono de se transformar no exercício do sacrifício de passar por essa estrada. Ou seja, extrair desse ser esse estabelecimento de convecção, ó, convecção não, de conversão, e gerar nesse ser uma resultante, uma instalação, algo que cresce com o passar do exercício acadêmico, né? Então, acadê é, me ah, acaderrimar, né?
me estimular, né? Então vê que existe essa linha de escrita que consegue plugar em vários lugares de exercitar lógica a partir da possibilidade de encontrar com esses lógicos, esses seres que nos olham e nos contaminam pela lógica que descompreende a partir da comparação e da expressão comparada, nos dando noção de forma subjetiva daquilo que pluga pelo elo descritivo que ele exerce. É um exército de estímulos e um exército de faces sobre a nossa versão, onde apresentam-se nesse estabelecimento pessoas que dizem crer que nasceram em famílias, em conjuntos de seres que sabem mais que os outros seres, e aí precisam de ocupar lugares de sabedoria, é, é, ou podem não gostar das pessoas, é um direito, né? Existe esse direito. Olha só como que a nossa lei ela é muito estranha. A gente pode não gostar das pessoas e não gostar é um monte de coisas. E na nossa lei está descrito que é o direito à igualdade, à liberdade, é, a... existem vários direitos na nossa lei que se ofendam com não gostar. Então, para isso, a gente precisa de descrever o que a gente não gosta para ficar claro de que isso não descompreende, não nos incrimina, não nos deixa é, presos sobre o exercício da lei. Então, muitas pessoas vão nas academias para não ficarem presos, para não serem preconceituosos, para não serem desiguais ou exercerem esses tipos de crime na alienação social, que é um exercício de manifestação soldada, né? Ou seja, a absorção de dados nos dá essa cegueira garantida, né? Quando a gente absorve alguma coisa, essa coisa fica interna na gente e a gente passa a não sentir o diferencial que ela é emanada, né? Ou seja, ela é expressada. Então a gente se tornou consumidores e esse consumismo fez com que as pessoas exigissem coisas de forma subversivas, né? E subestimasse as pessoas com garantia de poder, pois operam em estabelecimentos que conseguem gerenciar esses dados de coeficiente de pessoas em desenvolvimento e gerar estatísticas a partir de vários anos observando momentâneos pontos de destaque sobre exercer o ofício de ser a partir do, dos versículos que são é, comunicantes a partir daquilo que nos chama a atenção a chamar de obstáculos nem via, né?
Então, na via dos obstáculos, vamos dizer, de um oratório, de uma sala de aula, de um refeitório, observa-se o ser no estabelecimento de criar simulatórios para observá-lo em progressões antecipadamente. E pode acontecer com muitas pessoas essa instalação das inteligências secretas, né, vamos dizer assim. E não é um espetáculo cinematográfico, é uma secretaria de educação, uma secretaria municipal. E digamos que ao observar essas crianças, as pessoas começam a dizer boas o suficiente para criar programas para reeducar é, ou para gerar, né, um fruto, um futuro sobre a luz desse presente, né, desse exercício que traz à tona a observação dessas pessoas sobre esses estabelecimentos. E aí a ousadia, a coragem de alguns pode fazer nascer vários contaminantes dessa coragem. Uma sobreposição de células que descendem dessa, dessa perspectiva de programação. E aí, ao utilizar desse estabelecimento vivo, as pessoas começam a decorar as coisas e achar que sabem por atividade de decoração, por organização, conseguem automaticidade sobre esse exercício. E aí elas perdem a consciência. Elas absorvem aquilo que lhe era necessário, a consciência. A consciência de que todos nós somos iguais. E aí as pessoas começam a olhar na automaticidade para as pessoas a partir das desigualdades que são programadas para observar sobre essa manifestação de observação e essa supervisão obsessiva de crer que a partir desse presente, dessa estatística, futura-se ser, colher algo inovante ou perspectivo, né, dentro dessas flutuações de vida sobre análises de dados e achar que a graça está em saber ou até mesmo garantir que se sabe para prevenir-se daquilo que se garante saber. Mas talvez isso não seja uma verdade, mas como existem várias células descendendo familiarmente dessa natureza, começa a se crer que é uma verdade, como uma história, quando ela é passada de várias para várias pessoas e mesmo ela não sendo verdade, a variabilidade de pessoas que a contam, na aparência, cumprimentam um significado de transformar aquilo que era mentira em verdade pela, pela programação que o elo cognitivo dessa história faz com que as pessoas comecem a encená-la. Agora você entende o que é encenar? Encenar é transformar aquilo que não é em é. É criar uma proposição e fazer com que, a partir da descendência de considerar verdadeiro,
se torne o mais verdadeiro possível sobre a constante de emaná-la. O ensinar se encena e se faz cenário até cenáculo está sobre nós. E garantir que quando eu contar algo semelhante para as pessoas, elas vão saber, por lógica, de que eu estou falando a verdade, por proporções dessa proposição estar na sua família sendo carregada há vários anos. Isso é um impulso nervoso que descende e ascende a partir desse processo evolutivo que instalou nas pessoas essa é, modulação do homem sobre o poder que lhe é imperante graças a essa prática. Então vamos continuar esse treino, né, para nos dar aquilo que nos é cobrado dentro dessa função social de estar sobre essa é, pista, esse plano de é, ensinamento, né? Ou seja, ser alguém que é da família, é dessa família, por ter isso na mente, na manutenção daquilo que as pessoas implantam e imperam sobre esse implantar, né? É como se fosse a imaterialidade da natureza nesse exercício de referências, né? Então, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, o soldado de Cristo. Então, meu filho, fortalece-te na graça do Cristo Jesus. O que ouviste de mim na presença de numerosas testemunhas, transmite-o a pessoas de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Como bom soldado do Cristo Jesus, assume tua parte de sofrimento. Ninguém que esteja engajado no serviço das armas se embaraça nos negócios da vida civil. Se deseja agradar a quem o alistou, igualmente o atleta na luta esportiva só recebe a coroa se lutar segundo as regras. O agricultor que enfrenta o trabalho duro deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende bem o que estou dizendo? Aliás, o Senhor te fará entender tudo isso. Participação na morte e na ressurreição. Lembra-te de que Jesus Cristo descende de Davi. Ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por ele eu tenho sofrido até a ser acorrentado como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está acorrentada. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está no Cristo Jesus com a glória eterna. É digna de fé esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se resistirmos com ele, também com ele reinaremos.
Se o negarmos, ele também nos negará. Se lhe somos infiéis, ele, no entanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O homem provado. Recorda estas coisas, conjurando diante de Deus que se evitem contendas de palavras. Estas não têm nenhuma utilidade, servindo apenas para a perdição do que as ouvem. Esforça-te por te apresentares a Deus como homem provado, como operário que não tem de que se envergonhar e que comunica a palavra da verdade com exatidão. Evita as conversas fúteis e mundanas, pois os que elas se entregam progredirão cada vez mais na impiedade, e suas palavras se alastrarão com gangrena. Himeneu e Fileto são desse número. Desviaram-se da verdade, afirmando que a ressurreição já se realizou e assim arruinam a fé de alguns. No entanto, o sólido fundamento posto por Deus continua firme, marcado por essas sentenças. O Senhor conhece os que são dele e afasta-se da iniquidade todo aquele que invoca o nome do Senhor. Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também vasos de madeira e de barro, uns para uso nobre, outros para uso vulgar. Quem estiver puro destas faltas será um vaso nobre, santificado, útil ao Senhor e apropriado para toda boa obra. Foge das paixões da juventude, busca a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que invocam o Senhor de coração puro. Evita as discussões tolas e descabidas, sabendo que geram rixas. Ora, não convém que o servo do Senhor viva discutindo, mas que seja manso para com todos, pronto para ensinar, paciente. Com brandura ele deve instruir os opositores, pois talvez Deus lhe conceda que se convertam, reconheçam a verdade e voltem à sensatez, livrando-se do laço do diabo que os apanhou e sujeitou à sua vontade. Olha, então, nesse capítulo, né, a gente tem que levar em consideração uma coisa: o tempo em que ele foi escrito. E de alguma forma a gente pode tirar alguma relação, né, para construir um pensamento, uma imaginação, um processo que nos ajude a integrar dentro do nosso tempo em que lemos esse texto, essas palavras. Porque não é fácil a gente ceder sem se programar para isso. E é o que estamos fazendo. Ah, então, em um tempo que
o conhecimento, a revelação do conhecimento era outro, a sabedoria que fazia as pessoas se apegarem era outra. Nem todos conseguiam ler, nem todos conseguiam se felicitar daquilo que tinha. Então, ser uma pessoa há muito tempo atrás tinha outros desafios. Só que em alguma proposição a gente consegue conceber que verbos são verbos em todos os tempos. Substâncias são substâncias em todos os tempos. A relação que elas têm são relações em todos os tempos. Porém, aquilo que se escreve modifica. Então, o verbo que se escrevia se modificou pela construção e habilitação dos ajustes técnicos que nos permitem a saber com mais qualidade atualmente, ou seja, qualidade de precisão, qualidade de aumentar o dispositivo sensitivo a partir dos vários detectores e, e termos para construir essa coligação dos habitantes desse reino de colheita, né? Ou seja, colher aquilo que lê e eleva às alturas pela precisão de saber. Só que a precisão naquele tempo era as formas de colher materiais, madeira, peixe, água, frutas, folhas. E isso era uma radicalização, era um verbo que integrava propósito na vida, objetivo. Então as pessoas, elas tinham o objetivo de conhecer aquilo, pois elas nem todas sabiam ler palavras de forma a ler e escrever corretamente, alfabetizadas. Nem todas tinham atalhos cognitivos para conversar, oralidades, mas todos tinham o desejo de coletar e trabalhar a colheita. Isso é algo que pulsa o nosso coração, que mexe com a gente. Coletar matérias e aprender com essas coletas. Então, muitos coletaram veneno e todos aprenderam que é veneno a partir desse um que coletou e aprendeu. O que Jesus ensinou? Provai e vede como o Senhor Deus é bom. Colheita e vede como é bom. Então, a pessoa que soube o que é veneno, ela defendeu toda a sua família. A pessoa que descobriu que essa folha era uma outra folha era comestível, ela pôde levar alimento, uma informação, um formato material que alimentou a sua família. Ela levou luz ao máximo possível para sua família. E a sua descendência, a descendência desse ser iluminado, vai sempre lembrar desse sacrifício, dessa coordenada para a informação. E hoje a gente lembra disso, pois a gente colhe informações e essas informações podem ter o nosso juízo de pesquisar o quão elas podem ser verdadeiras ou não,
sobre a variabilidade que a gente encontra hoje. Só que o que acontece? Se alguém escreveu, de alguma ousadia e forma de escrever, isso foi verdade para aquele. Então existe uma proposição, uma vontade de acreditar muito em tudo aquilo que é escrito, porque essa massa escrita que faz ou que fez essa a gente dobrar de alguma maneira, de alguma forma propositiva, a partir de decomposição e compreensão desse código, se torna uma verdade. Então, ousa-se a entregar-se a Deus e crer que tudo é verdade. Logo, você vai viver livre daquilo que é uma mentira e vai conseguir saber que a mentira é uma tentativa de revelar algo que talvez se torne fácil de ser revelado ou não sobre o empreendimento da pesquisa. Então, todo cidadão que consegue crer no eterno sabe que nenhum ser criado por ele se ousaria a dizer mentira, pois não existe mentira. Mentira é uma referência para uma verdade que não foi dita na ordem esperada. Só que a gente não diz só com organização de palavras, a gente diz com impulsos nervosos, com é, contrações orgânicas, e a gente apresenta sinais. Os sinais que são é, decompostos em face e músculos. Os músculos, eles são uma forma de natureza, são geometrias que encontraram alocação em nós para desse formato nos entregar uma vida rica em abundância, em conexões verdadeiras, que descendem a obra, o sinal da criação, né? Então, somos soldados de Cristo por essa descendência, porque tudo que é escrito, todos os Jesus, e aí eu falo isso abertamente e convicto. Eu creio que Jesus é eterno e em espírito. Na nossa busca por Ele, Ele se apresenta em nós, a partir do Espírito Santo que partilha da mesma ousadia de acreditar o máximo possível no Pai. Que para isso fez as várias sementes de manutenção para nós, Jesus, ou na busca de ser algo que o Pai pode considerar como Jesus, algo que é Salvador, aquele que traz a forma e entrega para o mundo. Mostra, olha, isso aqui é um veneno, vai com calma. Não, não, né? Não, vai com calma. Eu experimentei, eu morri, eu estou morrendo. Meu corpo não está bem, não experimenta essa planta, avisa a todos da comunidade que essa planta não é boa, ela não faz bem para nós, mas, contudo, entretanto, não julgueis o mal que ela nos faz,
pois esse mal que ela nos faz é um conhecimento para nós pedirmos perdão e utilizarmos, quando necessário, desse conhecimento para a nossa vida eterna, para nosso rebanho, para nosso ser em busca do amor de Deus, né? Em, em busca de partilhar o amor de Deus. E aí, esse ser humano, ele, ele às vezes questiona, né? Ele sente vergonha, ele começa a criar estímulos para sentir algo contra. E eu vou te falar, esse sentido contra esse Jesus, né, ou o anticristo, o anti-Jesus, ele de alguma forma ele acredita que a luz, o conhecimento não é para todos. Ou pode até ser para todos, mas precisa de ser preparado. Ele não pode ser entregue da forma de qualquer forma. E aí surgem vários profissionais de desenvolver informações para entregar para as pessoas os novos Jesus Cristo, os novos Espíritos Santos, os novos santos, os novos anjos, ou os novos dimensionadores, comunicadores dos anjos, as novas Marias, que vão revelar os novos Jesus Cristos. Entende que quando o ser humano ele começa a entender que umas pessoas, que o ser que se sacrificou, que conseguiu o status de Jesus Cristo, ele se tornou um vitorioso, algo esplêndido, um espetáculo, algo adorado, algo muito exultado. O ser humano entrou em guerra particular. Ele começou a ser constrangido pelo excesso de valor que a comunidade deu para esse ser e não deu para os demais. E isso trouxe a revelação do mal. Todo mal ele está atrelado a essa semente. Esse é o Satanás. Esse é o anticristo. Entende? Que nasce da autopromoção de um ser sem, contanto, esse ser um ser já instituído para ser esse encargo. Esse rei, por exemplo, esse é da linhagem do rei, e o filho dele vai continuar sendo rei e tal e tal. Porque assim, quando você institui isso, isso já é uma instituição e ele já tem poder, como o Papa, por exemplo, na nossa vida atual. Então, tá vendo? A gente está fazendo vários links, tá indo e voltando. Mas na época, quando descobriram então que isso trouxe um mal tremendo, muitas pessoas ficaram com vontade de matar esse ser. Falaram assim, inclusive César: eu vou matar esse ser que está tentando tomar meu lugar. Ele quer ser mais glorioso do que ele quer uma expressão maior, eu vou matar ele. E as pessoas começaram a assassinar essas pessoas, esses, vamos dizer, cientistas, pesquisadores, reveladores, soldados, vamos dizer, esses profissionais ousados, né, que desvirtuaram as pessoas procurando comunicação com Deus, aprender
aquilo que é formato de Deus na natureza e colocá-lo em relação conosco, né? Vamos pegar aqui ó, uma folha com esse músculo aqui, nó. Engraçado, a folha parece com o músculo. Que revelação! Será que Deus fala através da... E aí o que que acontece? Depois de muitos anos, começaram a cortar Jesuses. E aí, esse Jesus que traz isso vai ser só uma inscrição e vai ter pessoas que vão se chamar pesquisadores para ser esses novos Jesus e todos podem ser pesquisadores agora e aquilo que se descobre, beleza, qualquer um poderia descobrir. Você foi o cara, você foi o coletor, você revelou a Deus. Eu acho justo. Então isso que trouxe essa fermentação. É claro que existe a festa das personificações, ou seja, das pessoas que ganham o título, dos nomes que emanam nessa árvore de Jesus, né? Mas acredite se quiser, isso é um exercício de segurança para a gente aceitar esses ou procurar a forma de aceitar as pessoas que se entregam a Jesus ou que buscam ser como Jesus nas vidas, né? Realmente buscam ser como Jesus. Então elas viram e falam: Pessoal, eu fiquei milionário, mas eu sei que isso não é bom, isso não é ruim, isso não presta para nós. Buscar ser um milionário não é o que não é o que você precisa ser. Ele vem, volta e fala, né? Então o cara ele foi e tá voltando para nos contar. Ele tá sendo Jesus. Ele tá tentando ser Jesus, né? Ah, eu eu fui, trabalhei e fiquei longe da minha mãe. Eu me arrependo. Não façam isso, pessoal. Não façam isso. Não vale a pena. No futuro vocês vão sentir muita saudade, muita falta. Vocês vão. Foi Jesus. Aproveita sua mãe. Eu fui e não aproveitei tanto, eu senti que eu poderia ter aproveitado mais, então aproveita, né? Só que existem esses seres tentando ser Jesus, né? Opa, fiz uma pesquisa aqui, encontrei uma forma de incentivar as pessoas a melhorarem. Falar sobre os milagres de Deus ajuda as pessoas a melhorarem. E eu fiz um teste clínico, isso aqui. Beleza, né? Isso é bom. Só que o que que acontece? Com essas cartas, essas figurinhas de Jesus, começaram a ter muitas figurinhas repetidas de Jesus e aquilo que era um conselho se tornou um vexame, uma vergonha ou uma figurinha repetida. De tanto que eu tenho, eu não dou valor para essa figurinha. Ah, aproveita! Aproveita enquanto é tempo, o tempo passa rápido. Então virou um ditado popular que as pessoas escutam e acham que é que não serve, né? Não é uma palavra de prestar atenção. E ao contrário, né? É uma palavra que salva. E aí as pessoas começaram a perceber que só em momentos de muito risco, né? Só em momentos de muito medo as pessoas buscam os ditados populares, fazendo testes, né?
levando as pessoas para ir na natureza e contando histórias de terror. Então, aquilo que começou só para investigar, né, é, se tornou verdades na nossa vida. Hoje a gente tem várias alquimias de ensaios textuais que se transformam em verdades para muitas pessoas, que estimulam elas a olhar com mais foco, mais resolução para esses tais ditados populares que são representação das pessoas buscando a santidade de Deus na cognição, na rima frasal, aquilo que frase manter o sentido do caminho correto, ok? Então, é, é, esse homem provado, né, o homem provado, é aquele então que vão ter muitos amigos que vão insistir para as pessoas. Isso é figurinha repetida, deixa pra lá e tal. São essas pessoas. E aí o que que acontece? O conselho aqui de Paulo na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, é para as pessoas não sobrepujarem o que foi escrito e que aconselha para a eternidade. Ou seja, toda frase tem um poder e, mesmo que seja repetida, talvez a repetição dessa frase seja para que você encontre humildade para dessecar a frase na medida que Jesus Cristo a dessecaria, encontrando não só a posição gramatical de pesar as gramas de proposição que a frase carrega em determinado momento, mas também dar a particularidade das letras assumindo um papel dentro do acorde de gerar uma palavra que representa um conhecimento que algum Jesus ou a personagem Jesus na figura do ser, a partir do Espírito Santo, trouxe em realização daquilo que descobriu a partir da criação que Deus trouxe. Ou seja, um extrato da natureza que mostra até mesmo o relacionamento sofisticado do homem com isso, ou seja, um filtro, uma frase que filtra o futuro de um homem em algo. E aí você consegue ver o futuro no presente. Ou seja, você consegue a partir da leitura. Então, leia e observe os mandamentos de Deus, pois a leitura ela não é só um texto, ela é todas as imagens, tudo aquilo que você pode processar que está em relação com você, inclusive as outras pessoas. E mais uma vez, antigamente, né, nós tínhamos casas com várias pessoas vivendo vários tempos, e aí o encontro com essas pessoas executava outras habilidades, exigia outras habilidades nos seres humanos. Quanto a essas habilidades exigidas, as pessoas elas encontravam aportes muito fácil, não era difícil. Já havia um aporte de estar sobre a presença de muitas pessoas em uma casa, o que hoje é diferente. Ainda mais com essa natureza de cobranças de dados e imposições de Jesus sobre a identificação de antes Jesus, ou seja,
é Cristo ou não é Cristo, como trazer a Cristo, como testar essa 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 comunidade de documentações e imposições fizeram com que a palavra viva não se tornasse poderosa o suficiente. Hoje parece que o espírito do dado e a monitoração, a relação momentânea seja mais curriculante, né, ou mais empreendente do que a crença naquilo que foi formado, né? E aí esse espetáculo trouxe novos atores, novos personagens e novas fomes de ser Jesus nesse estabelecimento de encontrar os sucessos, né? Encontrar os eventuais dados que serão entregues, comunhão, serão entregues a todos em memória de Jesus, ou em memória desse novo Jesus que os descreve, vamos dizer, como um diretor de cinema, cinematograficamente ou artisticamente, num ator, né? Ou seja, o estúdio vai lançar tal, né? E aí, esse é o conhecimento que vai salvar os homens de verem as mulheres assim? Ou esse é o conhecimento que vai salvar as mulheres de ver os homens assim e vão fazer com que eles se aceitem, bababá? Esse é o conhecimento que vai ajudar as pessoas a estarem contentes com aquilo que tem no trabalho, aquilo que de ajudar, de acreditar no futuro dessa ação, isso e aquilo. Então, isso são medicamentos mediáticos para imediatamente, quando a pessoa assistir, ela encontrar uma cognição que vai modular o organismo a partir de contrações para gerar hormônios a partir desses homônimos que é lido em tela, em dispositivos desses tipos de bares, né? Desses tipos de doses artificiais, né? Então isso se chama figuras de emoção, figuras de linguagem. Eu vou ficando então por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!